Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para lermos juntinhos um texto do pastor Cláudio Souza que se chama Casamento no Paraíso. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Palavra de Deus, uma para cada dia do ano. E quando a gente estuda o manancial individualmente, ou com a família, ou com irmãos, amigos, enfim, somos inspirados, exortados e edificados. E assim recebemos a promoção do nosso crescimento cristão e o engajamento com a missão de Deus. Como não fui eu quem escrevi o texto, foi o irmão Cláudio Souza, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que é importante que nós saibamos. Pai, nós em Teu nome pedimos que possamos discernir aquilo que é importante, que possamos colocá-lo em prática, que possamos compartilhar com outras pessoas para que elas possam também aprender aquilo que estamos aprendendo. E agradecemos por esse momento. Em Teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então assim, para falar a verdade, eu não tenho muito a acrescentar nesse texto. Eu, cá entre nós, achei um pouco chato, sabe? Mas, como diz, né? A palavra de Deus nunca volta vazia. Então, eu não sei exatamente qual é a aplicação que pode ter na sua vida, né? Você que é solteira, você que é descasada, você que é viúva. Porque está falando especificamente do casamento. Então, logicamente que para mim foi útil no sentido de reforçar que é importante que a gente lute pelo casamento. Mas eu achei o texto um pouco chato, para falar a verdade. Mas eu não tô aqui para isso, né? Tô aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi e é isso que nós faremos. A nossa leitura hoje está em Gênesis 21 até o versículo 25. E diz assim, Gênesis 2, versículos 21 até o 25. Então diz assim: Então Yahvé, Deus, fez Adão cair em profundo sono, e enquanto ele dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo, e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, por canto do homem que foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Casamento no Paraíso. O versículo que o irmão Cláudio Souza escolheu foi o 24, que diz: Por isso, o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Bom, então ele vai falar do Adão e da Eva, né? Que eles são o protótipo de um casamento que tinha tudo para dar certo, para experimentar a felicidade plena, para nunca brigar, para nunca ter problema. Por quê? Porque eles desfrutavam do bom e do melhor, né? Não tinha prestação de carro para pagar, não tinha sogra, eles não tinham vizinho, eles não tinha ninguém para apurrinhar a cabeça deles, não tinha trânsito, não tinha que sair para ir ao trabalho, não tinha violência no bairro, enfim, não tinha inflação. E assim, é nítido, é claro, como está escrito na palavra, que eles moravam literalmente no paraíso. Então não tinha do que reclamar, né? Era um casal que desfrutava do bom e do melhor. Mas o que aconteceu? Eles desobedeceram a Deus e aí começaram a encontrar, assim, duros enfrentamentos, né? Porque daí tudo mudou, né? Quando a gente desobedece, a gente perde a bênção. E aí um passou a acusar o outro. Não, foi a mulher, não foi o homem, culpa dela, não culpa dele. Moral, eles pegam,
como é sabido por todos, né? Se escondem, ou melhor, tentam se esconder, né? Para quê? Para que Deus não os veja e para que eles não tenham que prestar contas daquilo que eles fizeram de errado, que foi desobedecer. E aí, a partir deles, né, tudo muda, o pecado entra no mundo e o caos se instala, né? Então, por causa deles, nós todos recebemos o pecado original. Mas, assim, uma coisa interessante, né, que o pastor Cláudio Souza aponta aqui, é que esse casamento, ele durou cerca de 900 anos. E não teve instabilidade nem crise que fizesse com que rompesse essa relação. É provável que Adão e a Eva eles reconhecessem que Deus tinha feito os dois, criado os dois um para o outro, o Adão para a Eva para o Adão. E apesar das falhas, apesar do que um não gostava no outro, eles entendiam que tinham que continuar firme como companheiros, como parceiros, como amantes, como amigos, enfim. Tinham que estar sempre ali, ó, juntinhos. Então, a orientação é que a relação de amizade no casamento é um ponto de honra, é uma premissa, né? Um ajuda o outro, um se orgulha do outro, um torce pelo outro, um apoia o outro, um chora com o outro, um abençoa o outro. E assim, os dois vão lutando pelo casamento. Apesar de existirem muitos dissabores, apesar que as coisas nem sempre dão certo como a gente gostaria. Então, a vontade expressa de Deus é que todo casal busque a felicidade na relação. Até quando? Até que a morte os separe. Então, meu irmão, então, minha irmã, que você possa ser uma bênção para o seu esposo, para sua esposa, tá bom? Então, eu acho que essa mensagem ela é direcionada especificamente para aqueles que são casados. Pode servir de orientação para aqueles que irão casar. Mas assim, acho que para quem está descasado ou para quem está viúvo e não pretende mais se casar, eu acho que o manancial não edificou muito hoje. Eu, né, na minha humilde opinião. Mas enfim, se você ouviu essa mensagem e você gostou, você pode compartilhar com aquele outro que está casado e que pode precisar de entender que essa unidade no casamento é fundamental, porque foi Deus quem criou o projeto da família, tá bom? Nosso manancial termina assim, ó. Você é o maior e o melhor presente de Deus para o seu esposo, para sua esposa, tá bom? Bom, agora eu vou terminar deixando um meu abraço de urso, ó. Lembrando que a gente sabe, né, que o casamento no paraíso foi uma bênção e nós sabemos que devemos abençoar outras pessoas. Então, nesse caso, o abraço vai dar super mega certo. Quero que vocês se lembrem do nosso versículo deste ano, que é em 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para que recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fundamental. E agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que diz: não tema, Deus já está lá